Boa noite, igreja linda e abençoada. Muito bom ter você aqui. Pode tomar o seu assento nesta noite. Aleluia. Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Glória a Deus por isso. Estou muito alegre por estar aqui com todos vocês nessa noite, podendo desfrutar dessa presença maravilhosa do Senhor. Eu quero ler com você um texto bem conhecido que se encontra em Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Aleluia. O tema é 4 atitudes para alcançar o milagre. Quem precisa de milagre aí? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos aprender nessa noite com esse texto que fala muito ao meu coração. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Quando eu estava meditando, pedindo ao Senhor para falar comigo sobre esta palavra, é uma palavra muito simples, mas que sempre renova muito quando eu falo sobre ela. Inclusive, esse texto foi o primeiro texto que eu ministrei, na vida, quando eu tinha 17 anos. E eu resgatei, e o Senhor falou muito ao meu coração, tenho certeza que vai falar no seu também. Diz assim a palavra do Senhor. Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-me. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-te, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. É um texto, como eu disse, bem conhecido, bem objetivo, que fala por si só. O texto não precisa de muita explicação, mas ele fala sobre um lindo milagre, um dos milagres que Jesus operou. E dentro desse contexto do milagre, a gente aprende muito aqui sobre algumas atitudes que esse moço nos ensina. Atitudes que para a gente às vezes nem passa pela nossa cabeça. Nossa, mas é só isso que ele fez? Sim, foi isso que ele fez e que fez toda a diferença em todo o restante da sua vida. Quando a gente fala de milagre é algo que a humanidade, especialistas, médicos, cientistas, tentam estudar, explicar para chegar até um consenso, um denominador final, e não chega, porque milagre não tem explicação. Não se explica um milagre. E quem tem a necessidade de um milagre, geralmente ele vive sem esperança de que aquilo pode acontecer, porque não tem um manual. Não tem um artigo científico, não tem ninguém que consegue dar essa esperança para ele, de que ele pode alcançar aquilo. Então, geralmente, quem tem a necessidade de um milagre, ele vive meio que sem esperança. Mas nós temos um povo que se chama povo de Deus, que quando tem a necessidade, ele sabe que tem esperança. Porque a nossa esperança é quem? Jesus. A nossa esperança é Jesus. Esse moço, a Bíblia conta que ele passou a seguir a Jesus depois que recebeu ali aquele milagre, depois que ele se encontra com Jesus. E a gente sabe que toda vez que uma pessoa se encontra com Jesus,
Primeiro ele é liberto e salvo para cumprir o principal propósito. Depois ele recebe os milagres e automaticamente ele segue Jesus. Foi assim que aconteceu com muitos de nós, não é verdade? Muitos aqui, de repente, nasceram em berço evangélico, mas outros, como eu, foram, né, até Jesus, tiveram um encontro com Jesus, foi salvo, transformado e recebe o milagre e segue Jesus. Então, assim, o que nos dá, assim, sabe, uma curiosidade é que tem algumas atitudes que ele tem que ele nem conhecia ainda, sabe? A palavra, nem tinha tido uma experiência, assim, com Cristo, não conhecia a fundo a palavra, ele só conhecia a palavra de ouvir falar, que a palavra estava andando por ali, que era Jesus, né? Mas ele ainda não o conhecia profundamente como muitos de nós conhecemos. Mas, ainda que ele não tivesse ainda essa experiência, ele já nos ensina muito com o que ele faz antes, né, de ter aquele encontro. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Você pode ter certeza que o Senhor te trouxe aqui nessa quinta profética para você aprender sobre essas atitudes. De repente não são as 4 que você precisa para estabelecer algumas coisas, alguns parâmetros. Mas de repente é uma atitude só que você precisa pegar nessa noite. E aí pega, meu irmão, toma posse. Porque o Senhor tem algo poderoso para realizar na sua vida. Você crê? Então fique atento para o que o Senhor quer falar ao teu coração. E quando a gente começa primeiro aqui a entender essa história, a gente vai entender que Jesus, ele está passando por ali, mas não é a primeira vez que ele passa por Jericó. Tanto que nesse texto, a gente sabe que a partir do capítulo 11, já é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então foi, na verdade, a última vez que Jesus estava passando por ali, mas a gente sabe que tem outros milagres que aconteceram. Então, assim, esse moço, que a Bíblia chama de filho de Timeu, mas não fala o nome dele, ele estava ali, a Bíblia fala que ele estava em um estado de situação de rua, era uma pessoa em situação de rua, ele estava pedindo esmolas, ninguém sabe o contexto, a história dele. Esse texto, ele é relatado só mais em 2 locais da Bíblia, que é em Mateus e Lucas, e nos outros textos não falam também sobre a história dele, só fala que ele era filho de Timeu. A condição que leva ele a pedir esmolas, provavelmente, né, uma situação vulnerável. Não estava ali no meio da tua família. Naquela condição de cego, né, uma deficiência ali visual, que hoje, né, já tem dificuldade, né, a gente tem aí leis de cotas para reger, para organizar, para ajudar as pessoas que têm essa limitação. E já é desafiador, imagina naquela época mais ainda, porque as pessoas tinham a pessoa com deficiência, seja ela qual for, como alguém que estava cometido até mesmo de uma situação de maldição. E isso era até uma forma de discriminar essas pessoas ali. Então a situação dele era de abandono, era de humilhação, era uma situação bem complicada, era uma situação que ninguém olhava para ele, ninguém via ele. As pessoas que entregavam ali a esmola era porque ele pedia, né? Porque ele estava ali pedindo, ele estava implorando, se humilhando na beira de um caminho. Só que o que chama a atenção da gente é que Jesus, ele vai chegar em Jericó. Jesus, ele vai chegar naquele lugar e com ele vai acompanhar uma multidão. Porque aonde Jesus passava, uma multidão queria ouvir, queria observar os feitos que Jesus fazia. E o interessante é que quando ele ouve o barulho de uma multidão, ele pergunta: quem é que está vindo aí? Ele pergunta. É uma pessoa que está atenta, é uma pessoa que não vê, mas está atenta aos acontecimentos, e é uma pessoa que sabe aproveitar as oportunidades. Isso nos ensina que não é uma condição de limitação que nos impede de aproveitar a oportunidade, não. A oportunidade está para
todos, a pergunta é: estamos atentos ao ambiente? Esse ambiente aqui, será que nós vamos entender que hoje, quinta-feira, é um ambiente propício? Tem oportunidades de milagre para você aqui nessa noite? Ou você está achando que o milagre é só para o visitante que você trouxe? Que às vezes você fala assim: não, hoje Deus tem que falar com um visitante que eu trouxe. Não, querido. Atenção, porque a oportunidade está presente aqui neste lugar. E é quem? Jesus, que já chegou. A Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. E hoje tem Jesus aqui, queridos. A oportunidade está aqui. Comece a gerar no teu coração. Fique atento. Não perca essa oportunidade. E a oportunidade está ali, ele pergunta. E alguém responde. Quem está vindo por aí? É Jesus que está vindo por aí. Aquele homem, ele já tinha ouvido falar dele. Ele já tinha passado por ali, e muitas pessoas comentavam sobre Jesus. Jesus já tinha feito ali muitos milagres, muitas coisas, e ele não tinha ainda tido uma oportunidade de estar com Jesus, mas ele já tinha ouvido falar. Queridos, só ouvir falar não adianta. Eu preciso ouvir falar, mas eu também preciso tomar algumas atitudes. De repente você está vindo na igreja há muito tempo, vem, visita, está na EBD, está ouvindo, já conhece. Mas você precisa tomar algumas atitudes para você tomar posse do seu milagre. E quando alguém fala para ele, é Jesus que está vindo, e com ele é uma multidão. Ele atento, começa a fazer algumas movimentações. Escute, querido, preste bem atenção no que eu vou te falar. Você precisa se movimentar para receber o seu milagre. Eu não estou ainda, não é os passos ainda não, calma aí. Você precisa estar em movimento para receber o seu milagre. Não fica, querido, parado, estático, esperando o seu líder de célula, o seu intercessor, o seu pastor, a sua pastora fazer alguma coisa em prol de você. Não, querido, eles fazem a parte deles, mas você precisa se movimentar. E ele faz esse movimento. Qual é o movimento que ele faz? Espera aí. Uma multidão acompanha. Inclusive, nessa multidão, tem pessoas que estão bem próximas dele. Está bem mais propício de receber um milagre. O que é multidão, queridos? Multidão são muitas pessoas. Está ali uma pessoa com uma limitação visual. Mas ele entende que no meio dessa limitação, a voz dele estava intacta. E ele vai usar a ferramenta que ele tem para chamar a atenção de Jesus. Queridos, você tem as ferramentas. E ele começa a clamar. Algumas versões falam gritar. Ele faz o movimento para chamar a atenção. Queridos, cada um usa a arma que tem. A gente só não pode ficar no nível de desculpa. O dia que eu tiver isso, eu chamo a atenção. O dia que eu... Não. Usa a arma que você tem. Ele não disse assim, ó, o dia que eu... receber o meu milagre, que eu voltar a ver, eu enxergar, que a Bíblia não fala se era de nascença ou não. O dia que eu tiver a minha visão restabelecida, aí eu vou fazer alguma coisa. Não. Primeiro ele chama a atenção. E ele chama, e ele grita. Ele começa a gritar. E o que ele grita? Ele grita uma expressão diferente de tudo que Jesus já tinha ouvido. Olha isso. Ele fala assim, ó: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não grita assim, Jesus, mestre, não. Ele fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente para eu chamar a atenção dele. É uma multidão. Como que ele vai me ver aqui? E ele tem uma estratégia. Ele fala sobre a origem de Jesus. Peraí. Jesus, quando escuta alguém gritando, porque Jesus, 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 tinha muita gente gritando.
Jesus daqui, Jesus me cura, Jesus transforma minha filha. Tinha muita gente gritando Jesus. Mas ele tem uma estratégia diferente e diz: Jesus, filho de Davi. Ele chama atenção mostrando para Jesus, ó, verdadeiramente esse daí ouviu falar e pesquisou sobre mim. O que ele estava querendo dizer? Ele tem um interesse genuíno por Jesus. Não é só um interesse por um milagre. Ele foi atrás de saber quem é esse Jesus que está fazendo milagre por onde passa. E aí a gente tem que entender aqui, queridos, que milagre é muito bom. A bênção e a vitória é maravilhoso. Mas mais do que isso é conhecer aquele que faz o milagre na nossa vida. Ele mostra que ele pesquisou sobre ele. Ele perguntou. E aí aquilo chama a atenção de Jesus. A Bíblia fala assim, ó, ele parou. Quem parou? Jesus. Querido, já imaginou isso? Uma multidão, ele andando, ensinando a palavra, e a Bíblia relata que ele faz o quê? Para. Ele para. Olha que coisa linda. Algo para chamar a atenção de Jesus a ponto de ele parar. E ele para. E ele para, né, ali naquele momento, porque alguma coisa chama atenção. E quando a gente entende isso, querido, é tão lindo. E a gente aprende aqui qual é a primeira atitude que vai fazer Jesus parar para nos ouvir. A primeira atitude, anota isso: não dê ouvidos para a multidão. Não dê. Porque a Bíblia fala que enquanto ele gritava, a multidão falava com ele: para de gritar, ele não vai te ouvir. É uma multidão que está à volta dele. Ele não vai te ouvir. Primeira atitude: não dê ouvidos à multidão. Sabe por quê, queridos? A multidão foi cantada aqui e nem foi combinado. Você que sabe da necessidade. Você que sabe a dor. Você que entende a necessidade do seu milagre. A multidão, ela só observa, mas ela não entende o que você está passando. Você sabe. Então você não pode deixar qualquer voz te parar. Não pode, querido. A pessoa que te observa, ela nunca vai entender que você precisa chamar a atenção de Jesus, porque você almeja e acredita que esse milagre vai mudar a história da sua família. Só você sabe o quanto que você tem orado pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, por essa porta de emprego, por essa faculdade que você sonha em fazer. Preste atenção. Você sabe como que é o seu sonho, o tamanho do seu projeto. A multidão, ela nunca vai entender o porquê que você necessita desse milagre, mas você sabe. Porque se você não parar para ouvir Jesus e der ouvido à multidão, você vai perder muitas bênçãos. Porque olha o que tem na multidão. Na multidão tem murmuradores, incrédulos, escarnecedores. Lá na multidão tem os que têm fé, tem os determinados, mas também tem os lamentadores. Tem os que se sentem mal, né? Tem até gente que faz piada com a sua necessidade. Tem pessoas que andam com você que até ri quando você fala que você acredita que esse milagre vai acontecer. Então você não pode dar ouvidos a isso. Olha só, Jairo, a filha de Jairo, a Bíblia diz que ela estava muito doente. Muito doente. Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36 vai falar que Jesus estava passando com a multidão. Estava ali acontecendo um milagre também de alguém que vai ao encontro, né? Vai lá e avança contra aquela multidão para tocar na orla de Jesus e a curar da mulher do fluxo de sangue. Jairo está ali com uma situação que só ele sabia a necessidade dele. Só ele sabia o milagre que ele necessitava, que era a cura da filha que estava em casa. E aí ele vai tentar falar com Jesus. E chega uma notícia que a tua filha tinha morrido.
A multidão que avisa e fala: não adianta mais você ir até o mestre, a tua filha morreu. Só que quem sabe e conhece a tua necessidade não vai dar ouvidos à multidão, não vai desistir de ir até Jesus, porque sabe a tua necessidade. Eu não sei se você já entendeu o que Deus está falando com você. Não importa o tamanho da situação, nem a complexidade, não importa se já veio um não. O importante é que você sabe, você sente o que você precisa e você não vai desistir. A multidão não vai te parar, você não vai dar ouvidos a quem não está baseado na palavra. Porque quem te fala que não vai dar certo, que não tem jeito, não tem base na palavra. Porque aquele que está baseado na palavra acredita em um Deus que abre mar, acredita num Deus que derruba muralha com música sendo tocada. Escute! Isso aí para Deus não é nada. Mas você precisa enfrentar essas vozes. Você precisa, queridos. Porque Deus tem todo o poder para fazer um milagre na tua vida. Essa insistência dele fez Jesus parar. E esse aqui é a primeira atitude. Então anote isso na tua vida. De repente você está aqui nessa noite cheio de vozes aí na sua cabeça. Hoje, eu até falei com essa minha amiga que eu falei, eu vou comentar isso lá, porque tem muito a ver com o tópico que eu vou falar. Estava conversando com uma amiga sobre ela me falando sobre o esposo, que está indo para fora do país, conseguiu um emprego lá, é engenheiro, só que ele está muito, muito ansioso e angustiado. E ele falou com ela que ele escuta muitas vozes, dizendo que não vai dar certo, que ele não é capaz, que o inglês dele não é bom, que será mesmo que eu tenho que ir. E essas vozes, queridos, de repente você está passando por isso. Muitas vozes dizendo para você que você não é capaz, que a tua família não vai dar certo. Querido, vai dar sim. Vai dar certo sim, porque Deus projetou, aleluia. Vai dar certo sim. Isso aí não é o fim, não. Eu falei isso aqui há 2 semanas. Parece que é o fim, mas é só o começo do que Deus tem para fazer na tua vida, que é muito melhor. Você não pode desistir. Ânimo! Para cima, meu filho, minha filha. Você tem que prosseguir. Segunda atitude que fez Jesus parar para chamar aquele homem. Perseverança. Então, persevere. Persevere para você chamar a atenção de Jesus. A Bíblia diz que eles falavam para ele se calar, mas ele gritava cada vez mais. O texto diz assim. O que o texto está mostrando para a gente? A gente tem que entender por que fica esses detalhes. Esses detalhes é para a gente, sabe, quando estiver meditando, entender por que está escrito esse detalhe. E ele poderia estar assim, não. E ele continuava gritando. Mas não, o detalhe é, e ele gritava mais. É tipo assim, quanto mais falam que não vai dar certo, é aí que eu continuo orando. Aleluia. Isso aqui, querido, é um negócio, sabe, que mexe comigo. Porque o que eu entendo? Ele nem era cristão. E olha o tamanho da determinação dessa pessoa. Olha isso. Era a oportunidade da vida dele. Ele não poderia perder. Muito pelo contrário, ao invés de ele retroceder, ele avançava cada vez mais. Escute aqui o que Deus está te dizendo nessa noite. Você precisa clamar mais. Aleluia. Não é parar. Eu vou parar, sabe? Eu vou dar um tempo. Porque parece que quanto mais eu oro, pior fica a situação. Não, queridos, não de forma alguma. É porque você precisa clamar cada vez mais. É isso que Deus está te ensinando. Não é para você parar e nem desanimar. E ele perseverava nisso.
A Bíblia diz que ele perseverava. Ele gritava cada vez mais. E a perseverança, querido, é o que vai nos fazer chegar lá no céu. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, olha isso, este será salvo. Mateus, está escrito lá em Mateus 24:13. Então, você precisa perseverar para você consolidar a sua chegada lá no céu. Ainda mais para o seu milagre. Tem gente que fala assim, eu vou parar de orar porque tem jeito mais não. São tantos anos esperando isso acontecer. Não, queridos, é agora que você chegou no limite que as coisas vão acontecer. Você crê nisso? É agora. Então você não pode parar. Não podemos desistir do milagre porque está demorando. Ou porque tem uma multidão em nossa frente. Nem porque temos uma limitação. O segredo do vencedor é a constância no que faz. Uma hora você vai ser chamado. Constância. Esse negócio de um dia tá, um dia não tá. Para com isso. Eu sei que um dia tá mal, um dia tá bem. Mas você precisa permanecer, queridos. Havendo feito tudo isso na Efésios, ficai firme, ou seja, não importa a tribulação, não importa o que você está passando, tempestade para lá, tempestade para cá, é fogo para lá, é fogo para cá, constância, ali firme, sabe por quê? Quando você passar pelas águas, ela não vai te afogar, a palavra nos assegura. Quando passar pelo fogo, você não vai se queimar. Então, para que oscilar? Constância! Vamos lá, queridos. Não oscila, um dia eu vou, outro dia eu não vou, vai para cima. Hoje, eu não consigo ficar respondendo lá os grupos no trabalho, mas eu vejo as coisas que estão acontecendo. Hoje eu fiquei tão feliz assim, o coração transbordou, porque eu converso muito com os meninos sobre constância, muito com o Ítalo, né, o Bruno, o esposo da Dá, os meninos da célula, os meninos novos aí da célula, tem uma meninada aí nova liderando célula, uma bênção, e hoje eu estava observando eles falando no grupo, contando as experiências deles lá sobre a constância, sobre a prioridade. E eles contando que eles têm uma vida bem puxada e corrida, mas que eles estão priorizando a célula, priorizando o cuidado com as vidas, e as coisas estão acontecendo na vida deles. Depois que, né, teve gente que falou lá no grupo que se absteu de fazer uma hora extra no domingo para estar no TLC, e Deus já pegou a hora extra e já colocou no salário, ou seja, constância naquilo que você vai fazer para Deus, principalmente. Deus vai ajeitando tudo para quem é constante, para quem persevera. Queridos, o seu milagre está chegando, mas Deus só vai te entregar quando você estiver firme para receber Ele, queridos. Esta palavra é para você, e eu vou falar aqui pelo Espírito de Deus. Chega de oscilar para lá e para cá. Afirma essas arestas aí, essas raízes. Tem milagre chegando para você, e você precisa estar firme para receber. Aleluia! Para com isso. Não é tempo mais de oscilação. Não dá tempo mais para isso. Se você soubesse o quanto está próximo de Jesus voltar à igreja, a seara está pronta, os ceifeiros estão se colocando à disposição, a colheita está acontecendo, e você está oscilando, queridos. Para com isso. Não é tempo de oscilar, é tempo de firmeza. Aleluia, glória a Deus, persevera. Outro ponto, terceira atitude, anota. Esse detalhe, quando eu comecei a minha caminhada, como eu disse que eu tinha 17 anos, foi a primeira mensagem que eu preguei. Não me esqueço, eu comecei lá na igreja a falar um pouquinho, tive muita vergonha, e aí me convidaram para pregar num culto de mocidade lá
sei lá o nome, acho que é Vale Encantado, lá em Cariacica. Meu Deus, um lugar muito longe. E aí falaram, vamos lá para você contar seu testemunho para os jovens. E eu falei, eu pregar no culto dos jovens? E aí eu falei, o que eu vou pregar? E aí eu peguei esse texto. E eu estava no processo de libertação, né? Estava bem assim no começo, né? Porque é assim, né? Bota no fogo no começo. Mas, enfim, eu falei, e agora? E aí eu comecei a estudar essa palavra para ministrar, que eu queria contar um testemunho. Eu falei, que texto que eu vou falar atrelado ao testemunho de transformação. Quando chegou nesse detalhe desse texto, me pegou muito. E eu vou compartilhar com você igualzinho foi lá, quando eu tinha 17 anos. Um pouquinho menos, agora Batista. Estou brincando, pastor. Que é o seguinte, olha isso, olha que interessante. Quando ele para e chama, manda chamar. É uma ordem. Agora imagina os discípulos, imagina as pessoas que mandaram ele se calar. Pensa a cena. Jesus parando, porque é um parar, queridos. Não é um negócio assim, alguém está me chamando ali, pede para ele vir aqui e continuou caminhando. Não, ele parou tudo para dar atenção àquilo ali. Quando ele para, ele fala, manda chamar, imagina quem estava olhando. Imagina quem... Ele mandou para aquele que está ali gritando, o mendigo, o que está em situação de rua pedindo esmola, ele pediu para chamar ele. Não foi esses daqui não? Não foram os credores aqui? Os cobradores de imposto? Esses donos, esses centuriões? Não foi ele, mandou chamar aquele lá. Imagina a cena. E aí mandam chamar ele. Quando ele é chamado, olha a atitude do rapaz. Gente, eu acho que esse rapaz precisa ser estudado. Olha isso. Ele se põe de pé. A Bíblia fala que ele se levanta e se põe de pé. Mas ele não se coloca de pé assim, sabe? Vai até Jesus assim, como coitadinho, não. A Bíblia fala que ele lança fora a capa. Ele deixa a capa. Terceira atitude. Para você alcançar o seu milagre, lança fora a capa. Que capa é essa? Ele deixa a capa. Ele não leva a capa com Jesus. Que capa é essa? Essa capa acompanhava ele, querida. Era situação de rua. Era uma capa que ele levava para todo lado. Por quê? Para se proteger do frio. Para servir até de um sobretudo ali no dia do sol quente e tudo mais. Do sol. Só que... quando ele tem essa atitude de levantar e deixar a capa, por que a Bíblia deixa esses detalhes? Não é à toa não, queridos. E só no livro de Marcos que tem. Quando fala em Mateus, não cita. E na ótica de Lucas também não. Lucas pesquisou, né? Esses daqui estavam lá. Não tinham isso, mas Marcos se atentou para esse detalhe. E a gente pode aprender. Quando ele deixa a capa, ele já tinha uma certeza. Eu não preciso mais dela. Abachuri beni cantorras. Quem vai ao encontro de Jesus, tendo certeza do teu milagre, porque conhece a tua necessidade, ele tem certeza que nunca mais vai precisar levar a capa que acompanhou ele no teu Egito. Ele não precisa mais da capa que acompanhou dele o seu passado, esquecendo das coisas, aleluia, que para trás ficaram. Eu fito para onde? Para o alvo que é Jesus. A capa quer dizer passado. A capa tem um significado de humilhação. A capa tem um significado de proteção na rua. Mas quem está seguindo Jesus, tendo certeza de um milagre, ele sabe, eu não preciso mais olhar para o passado. Eu não preciso mais dessa proteção humana, porque eu tenho um Deus que vai cuidar de mim agora. Aleluia! Preste atenção aqui.
Que capa é essa que você ainda está carregando? E foi aqui que Deus falou comigo lá. Eu ainda tinha algumas vontades. Eu ainda tinha alguns desejos. E essa palavra pegou muito, porque o Espírito Santo de Deus falou comigo: Geisa, você precisa renunciar a essa capa da sua vida, querida. Geisa, você precisa transformar os seus pensamentos. Não tem conexão uma pessoa que está indo, né, na direção de Jesus para receber um milagre, cochear em dois pensamentos. Não dá para carregar a capa seguindo Jesus. Quem segue Jesus precisa deixar a capa. E eu não sei, você sabe, porque o Espírito Santo está falando com você. Que capa é essa que você ainda está carregando? Será que todas as vezes que você escuta o pastor Renan, vem para a EBD, queridos, aqui, vem para a EBD para pegar o café, que é bom, né? E para pegar a palavra pastoral. Queridos, com toda, sabe, sem qualquer tipo de sentimento. Eu tenho falado isso com o meu pastor. Todas as vezes que eu termino de ouvir a EBD de manhã, a palavra pastoral, eu vou até ele e falo: pastor, meu filho, o que está acontecendo com o senhor? Né? Porque que palavra é essa que está arrebentando de dentro para fora assim, não é verdade? Que está mudando a nossa vida de uma forma tão especial. Semana passada foi uma semana, eu falei um pouquinho, tão terrível, que mexeu tanto com o meu temperamento, que mexeu tanto lá, vasculhou no velho homem. Quando eu cheguei aqui na EBD de manhã, paciência. Hostilidade não combina com você. Eu falei: Jesus, que palavra. Então, queridos, você tem escutado essa palavra? E essa capa está remexendo aí? Você ainda está com dúvida se você vai deixar essa capa ou não? Para com isso. Muda de atitude. Muda, dá um basta, toma uma decisão, larga essa capa. Essa capa não combina com o seguidor de Jesus, com o admirador de Jesus. Que capa é essa? Você sabe. Se está dentro do seu caráter, se está relacionado a qualquer tipo de situação que você acha que consegue seguir Jesus e carregar essa capa, não combina. Você pode até pensar que ninguém percebe, mas Deus está vendo esta capa seguindo você e Ele está dizendo: larga ela hoje. Sabe por quê? Porque tem milagre chegando para a tua vida neste lugar. Aleluia! Glória! Larga essa capa. Meu Deus. Aí, meu Deus, pastor Renan depois vai me deixar 1 ano aqui. Aí quando eu pregava lá, né, eu falava assim: deixa a capa da mentira, a capa da fofoca, a capa do disse-me-disse, a capa disso. Eu falava: Jesus, agora mudou o jeito. Pastor Renan, meu pastor, eu amo o meu pastor. Eu sou muito apaixonada pelo meu pastor. Admiro muito ele. Acho ele muito inteligente. Então, vamos lá, queridos. Hebreus 12 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Queridos, deixa o embaraço, deixa essa capa. É a terceira atitude, nós vamos para a última atitude agora. Aleluia. Preste bastante atenção. Quarta atitude. Depois de fazer tudo isso, quando ele chega até Jesus, ele frente a frente com Jesus, ele diz assim, Jesus já fala para ele, né? O que queres que eu te faça? Olha a pergunta de Jesus. Já pensou, Renanzinho? Você tendo essa oportunidade, Jesus, o que você quer que eu te faça, Renanzinho? Você ia pedir o quê, Renan? O que queres que eu te faça? Jesus sabia ou não sabia da necessidade dele? Sim ou não? Sim. Mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele responde: aleluia. Que eu tenha vista. Ele declara com clareza o que ele
quer. Isso aqui é muito importante, porque tem pessoas que falam bem assim, mas precisa orar não, né? Jesus já sabe tudo que a gente quer. É assim, Carminha? Não. Nós precisamos declarar. Declarar. E é a quarta atitude. E você que já está aqui nessa noite, você sabe o que você quer declarar nessa noite? Queridos, declarar é falar e pedir com clareza o que você deseja, o que você sonha, o que você almeja, o seu milagre. O seu milagre tem nome, o seu milagre tem endereço e você precisa falar isso. Mateus 7,7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. João 16:24, até agora, vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Queridos, ele declarou o que ele queria, e Jesus fez o quê? Atendeu o seu pedido. Jesus libera a cura, libera a salvação, e o texto diz que ele segue Jesus. Aleluia. Tem milagre para você nessa noite. Formule aí agora, querido. Jesus, já tem tanto tempo. Então, é hoje que você vai declarar aqui, porque só você sabe da sua necessidade. Você está pronto para declarar isso? Então se coloca de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus.